Oi gente, tô aqui de volta para gravar para vocês uma receita super tradicional francesa que eu adoro, que eu já compartilhei no meu Instagram, o Reels, fez tanto sucesso que eu resolvi fazer para vocês aqui no YouTube bem detalhadinho. Vamos cozinhar? Então hoje a gente vai preparar o steak poivre. O steak poivre a gente usa a pimenta verde. A pimenta verde é uma pimenta que ela é colhida um pouco antes do ponto. Ela não é 100% madura, por isso ela é uma pimenta verde. Ela tem um sabor delicioso e ela fica perfeita nessa receita. Então vamos começar. Bom, eu tenho aqui o filé mignon. Esse mignon, ele tá cortado mais ou menos uns 3 dedos meus, uns 150 gramas. Eu vou fazer aqui 2 peças e a gente vai deixar esse mignon aqui de lado. É sempre bom quando a gente estiver grelhando, a gente grelhar o mignon em temperatura ambiente, é mais fácil ele chegar no ponto, não tirar direto da geladeira e colocar na frigideira. E o primeiro passo que eu vou fazer dessa receita é trabalhar um pouquinho na pimenta. Então eu tenho aqui essa quantidade, eu vou colocar metade da pimenta que eu tenho na minha tábua e vou picar. Ela poderia ser processada, ela poderia ser moída no pilão, mas eu vou picar com a faca. E por quê? Porque eu quero que, quebrando os grãos da pimenta, eu quero trazer um pouco mais de aroma para o meu molho, que vai começar com ela. Então agora, eu piquei a minha pimenta, eu vou deixar ela aqui de ladinho e eu vou picar um outro ingrediente que é super importante nessa receita, que é a cebola roxa. Pode ser feita com a cebola branca, mas eu prefiro a cebola roxa. Eu acho que ela é mais suave e mais saborosa. Eu vou picar aqui metade de uma cebola roxa e a gente vai começar a preparar o nosso molho. Um dos ingredientes que a gente usa em restaurante, que eu não vou usar aqui, que eu vou usar um ingrediente parecido, em restaurante geralmente a gente faz molho poivre, esses molhos à base de carne, a gente usa o demi-glace. A gente usa o molho rôti, na verdade, que é um molho feito derivado do demi-glace. Mas esse é um molho meio complexo e meio chato de preparar em casa, para ser bem sincera com vocês. Então, eu vou usar um caldo de carne. A gente precisa ter um caldo de carne, mas eu acho que em casa a gente tem que facilitar a vida da gente. Não adianta eu fazer para vocês aqui uma receita com demi-glace se vocês não têm o demi-glace em casa, vocês terem que preparar um dia antes. É um molho que fica lá cozinhando 12 horas, até mais tempo do que isso. Então, eu acho que para vocês realmente, para eu trazer aqui receitas que vocês façam em casa, eu acho que eu tenho que fazer do jeitinho que vocês fariam. E aí, eu vou mostrar para vocês o meu pulo do gato, como vocês vão conseguir ter esse mesmo sabor do mignon do restaurante fazendo em casa do jeitinho que eu vou ensinar para vocês. Então, gente, eu vou mostrar para vocês aqui esse caldo que eu vou usar na receita, ó, vocês podem ver, ele nem é uma cor super escura, então é exatamente um caldo que a gente pode fazer em casa. Esse eu fiz na minha casa, com aparas de carne, que pode ser pedacinhos que sobraram de um bife que vocês fizeram em casa, pedacinhos do filé mignon, sabe? Vocês podem usar aparas de carne, apara de qualquer carne. Depois, um outro dia, eu compartilho exatamente aqui com vocês a receita do caldo, se vocês quiserem. Então deixa aí o comentário me falando se vocês querem que eu faça. Mas aqui eu tenho as aparas da carne, que eu tostei um pouquinho no forno, coloquei na frigideira com toda a guarnição aromática, que é cebola, salsão, alho poró e cenoura, um pouquinho de erva, nesse caso aqui eu usei a sálvia e cobri com água e vinho branco. Deixei cozinhar e ele ficou assim, ó, dessa cor. Então é um caldo que é fácil de vocês fazerem em casa. É quase como se fosse um caldinho de carne para sopa, um pouquinho mais forte, tá bom? Então, tendo aqui a receitinha do caldo, a gente vai seguir a nossa receita. Eu vou colocar agora, enquanto eu preparo o molho, eu vou colocar as batatas para cozinhar, porque eu acho que esse tipo de carne combina super bem com batata. Então eu escolhi aqui fazer essa batatinha, que é uma batatinha pequena, com casca já, eu gosto bastante. Vou colocar para cozinhar na água com sal. Deixar ela bem al dente e depois a gente vai selar na frigideira. Enquanto isso, eu vou preparando ali o molho. Bom, a gente vai começar aqui, ó, pelo molho. A frigideira, eu vou deixar ela aquecer um pouquinho
E a gente vai colocar um cubinho de manteiga e eu vou dourar essa pimenta. Manteiga derretida. Vou colocar a pimentinha verde quebrada. Vou dar uma douradinha nela com a manteiga. Já sinto, olha, um aroma delicioso. Vou colocar aqui a cebola roxa. Vou colocar um galinho de tomilho. Esse barulhinho é a pimenta estourando. Aqui eu tô refogando a pimentinha com a cebola. A cebola traz um sabor delicioso. Vou colocar um dentinho de alho inteiro para ele ajudar a trazer um pouco mais de aroma para esse molho. E assim que a cebola ficar um pouquinho mais douradinha, eu vou adicionar um ingrediente fundamental, que é o conhaque. Na verdade, existem variações desse molho. Eu tô ensinando pra vocês o jeitinho que eu gosto e o jeito que eu acho que fica mais gostoso. Agora, eu já dei uma refogadinha na cebola. Eu vou colocar aqui o conhaque, sempre com muito cuidado. Agora eu vou adicionar o caldo de carne. Não se preocupem que a quantidade certinha tá aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou deixar reduzir um pouquinho para encorpar um pouco mais esse molho. Vou adicionar o creme de leite e vou reservar. E a gente vai para outra etapa da receita. Agora com o fouet eu vou misturar bem. Coloquei creme de leite fresco, sempre creme de leite fresco. Vou deixar reduzir um pouquinho mais e vou deixar reservado. Então agora vamos para a parte do mignon. Eu gosto, nesse tipo de receita, de amarrar o mignon com barbante. Barbante de cozinha mesmo, super simples. A gente amarra 2 barbantinhos, eu acho que fica um formato mais bonito e também ajuda, depois que a gente deixa o mignon reservado, ao suco da carne ficar mais no centro e ela ficar mais suculenta. Só amarra assim e aí a gente deixa aquele formatinho bonito, redondinho, que a gente tem no restaurante, tá? Depois que a gente grelhar, a gente tira o barbante, super simples. Então, eu vou mostrar para vocês uma dica para vocês conseguirem fazer o ponto da carne certo em casa. Então, a gente coloca o dedão e o indicador, assim, e aí a gente aperta com a outra mão essa parte da mão e a gente tem mais ou menos a textura da carne crua. Com o outro dedo, a gente aperta aqui, a gente tem mal passada. Na sequência, ao ponto e com o minguinho, bem passada. Então esse é um truque para a gente tentar, quando a gente grelha, apalpar o mignon e apertando aqui, a gente ter noção mais ou menos em que ponto tá a carne. Façam em casa depois e me contem se deu certo. Então a carne, ela tá a temperatura ambiente, como eu falei para vocês. Eu cortei, tem média de 150 gramas, uns 3 dedos. É um corte que a gente chama de tornedor. Aqui eu vou temperar com sal. A gente tempera sempre na hora de grelhar. Eu não gosto de temperar carne antes, acho que não tem a menor necessidade, até porque o sal cozinha a carne. Para algumas preparações faz sentido, mas o mignon não. Eu tô temperando aqui com sal, sempre com pimenta do reino, moída na hora. Mesmo que o molho seja de pimenta, eu coloco pimenta na carne, isso em todas as preparações, porque a pimenta ajuda a elevar o gosto do alimento. Tá? A pimenta e o sal são indispensáveis para qualquer preparação. E agora a gente vai para a frigideira. Bom, vamos lá. Frigideira quente é o primeiro passo para o mignon dar certo. Então aqui, eu coloquei a frigideira para aquecer, eu coloco a minha mão, daqui ela não consegue passar, tá? Ela não pode estar esturricando já, saindo muita fumaça, mas ela tem que estar quente para a gente poder selar a carne e ela caramelizar. Porque a gente não quer uma carne sem cor e sem sabor consecutivamente.
Então aqui eu coloco azeite de oliva, eu vou colocar nesse azeite de oliva um cubinho de manteiga gelada. A manteiga ajuda a caramelizar a carne, ajuda a trazer sabor e quando a gente coloca a manteiga e o azeite, ela não queima. E aqui, ó, um dente de alho inteiro, ele vai aromatizar esse azeite e um galinho de alecrim. O alecrim eu uso porque ele é uma erva que comporta calor, tá? Tem algumas ervas que a gente não pode colocar numa temperatura dessa, mas ele comporta calor. Então, já isso aqui, ó, já solta um aroma delicioso, já vai transferir sabor para a carne. O meu mignon tá aqui, temperado com sal e pimenta. A temperatura da frigideira tá perfeita. E agora, ó, eu vou colocar o meu mignon. Vou colocar 2 aqui. Uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, não adianta também, você tem que respeitar a superfície da frigideira que você está trabalhando. Então, e a potência do calor que a gente tem. Então não adianta aqui eu colocar 8 pedaços de mignon numa frigideira dessa, com uma potência de fogão dessa, que é excelente, mas não é um fogão de restaurante. Então, aí o que vai acontecer? A temperatura da gordura, do azeite vai diminuir, e em vez de eu conseguir caramelizar minha carne, eu vou estar cozinhando, e não é o que a gente quer nessa preparação. Outra coisa importante é ter um pouco de paciência. Então agora tá tudo perfeito. A gordura que eu preciso, o sabor que eu tinha que ter, o tamanho da carne, o jeitinho que ela tá amarrada, mas eu vou segurar a ansiedade e não vou ficar virando o mignon de um lado para o outro. Isso serve para mignon, serve para peixe. Uma próxima receita, se vocês quiserem, mas comenta aqui, me fala, que aí de repente eu preparo uma receita com peixe, para ensinar como grelhar um peixe da maneira correta. Que tanta gente não gosta de peixe porque come do jeito que não deveria comer. Então aqui eu seguro minha ansiedade, eu vou deixar a frigideira trabalhar, o fogo fazer o trabalho dele, só depois disso eu vou virar. Eu não fico virando de um lado para o outro, tá? Como eu tenho a vantagem de estar preparando um prato que é no molho, eu vou chegar no ponto do meu mignon dentro do molho, que deixa o molho com sabor delicioso. Então agora sim, eu só de olhar, eu já vejo que ele está começando a cozinhar e a caramelizar pela cor que vai mudando. E eu vou virar, olha só, que lindo, eu vou virar do outro lado. E eu vou fazer isso com todos os lados do meu mignon. E agora eu vou tirar o mignon da frigideira. E ele vai descansar. Nessa mesma frigideira onde eu grelhei o mignon, não é que a gente não precisa do demi-glace, a gente precisa sim. A gente precisa, para esse tipo de molho, um caldo forte, escuro, encorpado. Só que em casa a gente não tem. Então nem eu mesmo que trabalho com isso, eu não tenho em casa, eu tenho no meu restaurante, na minha loja. Então aqui eu vou usar essa frigideira onde eu grelhei, que está totalmente concentrada do sabor da carne, que a gente não pode perder, e eu vou coar o meu molho dentro. Eu vou coar por 2 motivos. Porque eu não quero a textura da cebola que a gente refogou, eu só queria o sabor. A pimenta quebrada, ela também foi embora, ela só trouxe sabor aqui para esse molho. E aí eu tenho um molho liso que eu tô colocando dentro dessa base. A minha base é o molho, mas eu tô colocando aqui na frigideira que tinha ali aquela base do sabor do mignon e combinando esse molho com o sabor do mignon que ficou na frigideira, ele vai chegar no ponto que eu quero, que é o ponto perfeito. Agora eu vou deixar reduzir. Ó, vocês podem ver que a cor do molho clarinho que estava na outra frigideira já mudou completamente. Ele já está ficando com essa cor café com leite, que é essa cor linda. E vai ficar um pouquinho mais escuro ainda quando a gente voltar o mignon para finalizar aqui dentro. Ele vai reduzir um pouquinho mais, eu vou deixar ferver, eu vou adicionar aqui
Agora, as pimentas inteiras, que são as pimentas que vão ser servidas no molho. Eu não vou colocar pimenta demais, porque também essa pimenta ela é forte. Fica desagradável com muita pimenta no prato. Então eu vou colocar a quantidade que eu acho suficiente. Vou deixar reduzir um pouquinho mais. E aqui, para ajudar o molho chegar no ponto que eu quero, para ficar um molho bem aveludado, eu vou colocar mais um cubinho de manteiga gelada. A manteiga, ela ajuda a trazer brilho, sabor e textura para esse tipo de molho. Na verdade, para vários. Eu sou suspeita porque eu adoro usar manteiga nas minhas receitas. E agora, ele tá no ponto que eu quero. Então aqui, ó, eu vou desligar. Ele tá no ponto que eu quero. Eu não quero fazer um caramelo, eu quero um molho, tá? Então aqui eu vou desligar e a gente agora vai pra batatinha. E no final, a gente vai acrescentar o mignon e vai servir esse prato incrível que eu mostrei pra vocês, que é possível fazer em casa, sem ingrediente de restaurante e vai ficar perfeito. Bom, olha só, gente, o mignon tá aqui, tá reservado, ele tá perfeito, douradinho. Vou até fazer um teste aqui, ó, colocando a mão. Ele tá, pra mim, mal passado, que é o jeito que eu gosto. E agora a gente vai incrementar a nossa batata, aquela batatinha que a gente chama de batata conserva, quando a gente compra, pra ficar mais fácil de achar. Ela já tá cozida com sal. Eu vou cortar aqui umas fatiazinhas de bacon. O bacon já tá em fatia. E eu vou cortar ele bem fininho, porque eu acho que super combina com esse prato. E vai deixar o nosso filé au poivre vert ainda mais incrível e saboroso. Vou colocar o bacon na frigideira. Mesma coisa, sempre adicionando sabor. Um dentinho de alho inteiro e eu vou colocar aqui um galinho de tomilho. Então eu estou usando para essa receita o alecrim para dar o aroma no mignon e o tomilho eu estou usando para trazer o sabor na batata. Eu vou adicionar agora, para trazer um pouquinho mais de gordura, a minha manteiga de ervas, que é deliciosa e eu uso em praticamente todas as receitas. Mas não tem problema, quem não tem, usa manteiga normal mesmo, com a erva que tiver em mãos, ou a erva que achar que combina mais ou que gosta mais, não é uma regra. Mas é sempre importante a gente pensar que em todas as etapas a gente tem que adicionar sabor para as receitas. Agora o bacon já tá douradinho. E o que eu vou fazer? Vou colocar a batata que eu cortei ao meio. Então aqui eu tô dourando a minha batatinha. Vou temperar com sal. Enquanto isso já vou aquecer o meu molho. Vou cortar o barbante do mignon. Minha batatinha tá perfeita, o bacon tá bem crocante. Eu vou desligar, o meu molho já tá aquecendo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu mignon para finalizar dentro do molho e ele vai trazer ainda mais sabor para esse molho delicioso. Esse caldinho que ficou no bowl eu não perco de jeito nenhum, porque isso é sabor puro. E agora, aqui eu vou chegar no mignon, no ponto que eu quero e o molho na consistência que eu preciso. Ele ainda tá um pouco líquido, mas vai dar tempo do mignon ficar perfeito, rosadinho no meio. Para quem gosta bem passado, deixa mais, não tem problema. Quem gosta ao ponto, deixa um pouquinho menos. Quem gosta mal passado, como eu, quase nada, a gente já vai tirar daqui. Agora, eu vou finalizar o nosso prato, não podia faltar. Tô colocando aqui uma salsinha crespa, que eu adoro. Vou temperar a nossa batata com essa salsinha, com bacon. Nossa, ela vai ficar mais incrível ainda. Faltou só uma pimentinha do reino
que eu não tinha colocado. Esse prato é simplesmente delicioso. Vou colocar aqui a batatinha, esse bacon crocante, batata cheia de sabor. Agora, gente, vou colocar o mignon e o nosso molho, que tá, ó, dando vontade de comer de colher. Aqui eu finalizo com um pouquinho mais de salsinha. Vamos cortar para ver se eu acertei o ponto. Nossa! Olha só, gente. Tá perfeito. Bem rosadinho no meio. Tostadinho por fora. Agora eu vou experimentar, que eu tô aqui, ó, com água na boca. Eu sou apaixonada por esse molho. Também a gente pode fazer com pimenta seca, com pimenta do reino preta, pimenta do reino branca, mas eu adoro o sabor da pimenta verde. Ela tem um ácidozinho, ela é picante na medida certa, que eu acho que fica perfeito. Agora eu quero saber se vocês gostaram. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para poder receber notificação toda vez que tiver receita nova e deixa aqui teus comentários, porque eu quero saber se vocês estão gostando, se vocês estão fazendo em casa, se vocês estão conseguindo fazer e o que mais vocês querem ver aqui. Então, espero que vocês tenham gostado da receita, da mesma maneira que eu vou trazer aqui pratos bem do dia a dia, pratos mais simples. Eu também vou trazer uns pratos um pouco mais elaborados para a gente poder fazer em ocasiões especiais, que afinal a vida é feita de vários momentos e eu espero estar com vocês na mesa de vocês, na cozinha de vocês em vários desses momentos e várias dessas ocasiões trazendo muito sabor e tempero. Obrigada e até a próxima!